Muito bem, então, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um encontro síncrono. Se eu não me engano, é o nosso 21º encontro. Quero registrar quem está aí: a Ana Clara, o Eric, Giovana, Igor, Isabelle, Lorena, Luiz, Matheus, Paulo, Renan, Vitor Hugo. Salve, salve, Vitor Hugo. Muito bem, gente. Então é o seguinte, nós vamos de imediato para o que interessa, né? Estamos caminhando para o final do curso de Física 3. Estamos entrando no conteúdo de óptica, né? Então, nós temos estudado as ondas já há alguns meses, depois passamos a estudar, vimos os fenômenos ondulatórios, né? E depois passamos a estudar uma onda específica, que é o som, dentro da acústica. E agora vamos estudar uma onda específica, que é a luz, tá certo? Então, existe um ramo na física que se dedica apenas a isso, que é a óptica. A óptica é um ramo da física que estuda a luz como uma onda. Por que a gente está... Por que eu estou falando de estudar a luz como uma onda, né? Então, tem uma atividade que eu propus para vocês. Uma atividade que eu propus para vocês lá em dezembro, que é para entregar dia 2 de fevereiro, que é uma discussão a respeito da natureza da luz, tá certo? A teoria clássica vai dizer que a luz se comporta como uma onda, mas com o surgimento da física moderna, alguns experimentos demonstram que a luz se comporta como uma partícula. E aí vem a discussão, então, o que a luz é, onda ou partícula. Enfim, eu não vou entrar em detalhe, até porque vocês têm essa atividade para fazer aqui, mas deixar claro que neste contexto, no contexto da óptica, nós vamos estudar a luz como uma onda, passando por fenômenos ondulatórios, realizando fenômenos ondulatórios, como, por exemplo, é o fenômeno primeiro que a gente vai ver hoje aqui, que é um fenômeno que surge da reflexão, tá certo? Bom, então, como eu disse para vocês, hoje o nosso tema da aula está baseado na reflexão da luz. Então, eu fiz aquele encontro síncrono no dia... É complicado aqui hoje, né? Nós tivemos aquele encontro, aliás, assíncrono, no 22 de dezembro, até por causa dos meus problemas de conexão aqui, e eu vi que poucos acessaram lá no YouTube o vídeo, mas é um vídeo muito importante, né? Onde a gente vai fazer a introdução sobre a óptica. E aí a gente vai perceber que os fenômenos ondulatórios da luz, eles estão principalmente relacionados com a nossa visão, tá? Se tudo correr bem, a gente ainda vai ter uma aula só falando sobre a visão humana, os defeitos de visão, as lentes, para a gente corrigir os problemas de visão mais comuns. E aí, uma das coisas que a gente viu são os objetos, né? Como é que a gente enxerga? A gente enxerga porque o nosso olho é um detector dessa radiação eletromagnética específica chamada luz, né? Nós já vimos que existem vários tipos de ondas eletromagnéticas, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios gama, radiações nucleares e tal. Mas tem um grupo específico lá do meio, né, no meio desse grupo, lá no meio do espectro, tem um grupo específico que consegue sensibilizar nossos olhos, né? Então, lá no fundo do nosso olho tem um tecido chamado de retina, tecido nervoso, porque ele tem terminações nervosas, né, não porque ele é irritado, é um tecido nervoso, que ele consegue ser sensibilizado por aquela onda eletromagnética específica, tá? Que vai do vermelho até o ultravioleta ali. Aliás, até o violeta, né? Então, esse tecido nervoso, ele é composto por células fotossensíveis. O que significa? Sensível à luz. Então, quando chega a luz lá, ele gera um pulso elétrico, o nervo óptico transmite isso até o cérebro, e o cérebro faz a interpretação da imagem. Beleza? Então, esse é o processo de enxergar, um processo puramente físico, detecção de luz, é só isso. É isso que o nosso olho não é. A gente falou bastante isso dessa aula, você precisa voltar lá e assistir essa aula. Vai cair no Enem isso aí. Não, quero falar tá bom? Bom, então, mas aí a gente viu que tudo que a gente enxerga tem luz saindo dele, tá? Tem luz saindo dele. Então, por exemplo, esse controle aqui remoto, por que você enxerga ele? Porque tem luz saindo dele. Mas, horas, ele é uma fonte luminosa? Não, não é uma fonte luminosa.
Ele é um corpo iluminado. Então, por que eu enxergo ele? Porque tem luz saindo dele, mas ele não produz luz. O que ele faz? Reflete a luz. Esse é o ponto, o que faz com que a gente enxergue os corpos que não são iluminados. E aí tem uma explicação muito importante lá naquela aula, que é sobre as cores dos objetos. Tá certo? Como é que eu enxergo as cores dos objetos? É pela reflexão. O corpo vai receber uma luz branca, que é a composição de todas as cores, e ele reflete uma cor, eu olho para ele e tem aquela cor refletindo, né? Bom, muito bem. Agora, existem dois tipos de reflexão que pode acontecer, e aí a gente vai entrar na aula de hoje. A reflexão organizada da luz e reflexão desorganizada, vamos dizer assim, que em termos mais corretos seria a reflexão regular e reflexão irregular ou difusa da luz, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma superfície plana, perfeitamente plana, lisa, a luz vai bater nela e ela vai ser refletida de forma organizada. Não vai haver absorção. Toda ela vai ser refletida de forma organizada. Essa reflexão é regular. Nesse tipo de reflexão, eu consigo formar a imagem, eu consigo ver a imagem do objeto que está refletindo. Tá? Aonde que eu tenho isso? Num espelho, ó. Vocês estão vendo aqui atrás um espelho decorativo, né? Estão vendo ali? Um espelho. Ah, vocês não conseguem perceber que é um espelho, né? Eu sei que é um espelho. Mas isso aqui é um espelho. Tá? Tá refletindo o armário da cozinha que fica atrás daí do computador. Então, nesse tipo de reflexão, há a formação da imagem. Então, eu não vejo a cor do objeto. Há a formação da imagem. E na reflexão irregular, eu tenho não há formação da imagem. Tá? Então, eu tenho um objeto, por exemplo, eu estou olhando para ele aqui, ó, esse objeto aqui, estou olhando para ele, ele está refletindo luz, mas a reflexão é irregular, é difusa, então não se cria uma imagem, tá certo? Bom, com isso a gente entra no tema da nossa aula, que é os espelhos. É um instrumento óptico importante. Por que o espelho se encaixa aqui? Porque o espelho é um instrumento óptico onde acontece a reflexão regular. A reflexão onde há formação de imagem, tá certo? E aí nós começamos com os espelhos planos. Eu vou apresentar minha tela para vocês. Nem lembro mais onde faz isso, tá vendo que as férias fazem pra gente? Aqui. Tá? Nós começamos com o espelho mais comum que tem, que é o espelho plano, que é esse espelho que provavelmente você tem no banheiro da casa, aí, o espelho reto, né? Ele não distorce a imagem. Aqui tem uma música do Engenheiros do Havaí, recomendo para vocês a música, a obra como um todo dessa banda, né? Daquilo que escreve Humberto. Mas o primeiro verso é: era claro, espelho d'água, perfeição que a pedra destruiu. Ele está falando ele está fazendo uma metáfora de um relacionamento, né? Mas que, como era uma poça d'água, uma pedra caiu e agitou tudo. Espelho d'água é quando eu tenho uma superfície de uma água num fundo escuro. Então há uma reflexão onde eu posso ver a imagem. Esse é o espelho d'água. Perfeição que a pedra destruiu. Por que perfeição? Porque ali eu tenho a superfície mais lisa possível. E é aí que gera a reflexão regular, tá? Quando que acontece a reflexão regular? Quando eu tenho uma superfície perfeitamente lisa, que é o caso do espelho. E como é que eu construo espelho? Sabe do que é feito o espelho? O espelho é feito de vidro. Porque o vidro eu posso ter a reflexão mais perfeita possível. Porque ele é um líquido que se solidifica. Eu já vou voltar nisso aqui, mas olha só. Aqui. Tá? Então, eu tenho uma superfície perfeitamente lisa. Então, um feixe luminoso, o que é um feixe? É um conjunto de raios. Falamos isso lá na última aula, que vocês precisam assistir. Já falei isso, né? Um feixe, tá? Um conjunto de raios. E eles são refletidos de maneira organizada. Então, aqui há a formação da imagem.
Tá ok? Por quê? Porque a superfície é perfeitamente lisa. Agora, quando eu tenho uma superfície irregular, olha só, a reflexão, cada raio do feixe vai atingir a superfície em uma altura, em uma ranhura, em uma irregularidade. Então, olha como é que fica a reflexão. Toda desconstruída, toda irregular, toda difusa. Né? Difusa é difundida, é espalhada. Né? Tem esse sinônimo aí também. Tá? Deixa eu voltar lá. Eu estou com um problema nessa apresentação de slides. Fala, filha, o que foi? O Pedro já vai pôr. Filho, põe no... Só um minuto, gente, por favor. Bom, então, falando ainda da reflexão, é importante a gente entender, então, como é que acontece a reflexão regular e a irregular, tá? Naquela apresentação que eu vou retornar para ela, a gente tinha ali algumas informações a respeito da reflexão da luz, né, que não são tão... Muito bem, muito bem. Voltando aqui, então, acho que eu preciso apresentar a tela. Tá confuso aqui. Não, acho que já está apresentando, né? Fala para mim se vocês não tiverem... tá sim. Vocês estão vendo aí, né? Bom, então, sobre a reflexão, né? Então, é um fenômeno ondulatório e tal. Elementos da reflexão. Nós temos o raio incidente e o raio refletido. A reta normal, vocês já estão praticamente no quarto ano, né? Se Deus quiser. No ensino médio, vocês já sabem o que é reta normal na física. É uma reta imaginária que é perpendicular a uma superfície. Tá? Ela é importante por quê? Porque uma da lei da reflexão é dizer que o ângulo do raio incidente, ó, isso aqui é um ângulo, e o ângulo do raio refletido, né, o ângulo com relação à normal, né, por isso que a normal é importante, ele é igual, tá aqui, ó, é uma das leis da reflexão, tá, ó, é a segunda lei. A medida do ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Esse ângulo é medido com relação à reta normal. A primeira lei é uma lei trivial, né, que ela diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, elas são coplanares, ou seja, elas estão no mesmo plano. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu incido um raio aqui na tela e a normal está na tela, a reflexão está na tela, ela não vem para frente, para fora da tela ou para dentro da tela, né? Elas formam o mesmo plano, pensando numa superfície 2D, né? Tá certo? Mas isso aqui não tem tanta aplicação para nós hoje, tá legal? Bom, então isso aqui a gente estava falando da reflexão regular e da irregular, ou da difusa, tá? Grave esse nome aí porque também aparece. Aí você deve ter se perguntado, aqui é uma observação interessante de se fazer, ó. Professor, mas aquela lei lá da conservação do ângulo, ela também vale na reflexão difusa? Vale sim. O que acontece na reflexão difusa é que cada raio atinge uma altura da superfície, porque a superfície é regular, ó. Tá vendo, ó? Mas a regra do ângulo incidente ser igual ao do ângulo refletido continua valendo. Tá bom? Então, por isso que quando eu pego uma superfície e começo a lixar ela e polir ela, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar ela numa superfície de reflexão regular, né? Você pega, por exemplo, uma madeira, você lixa, inverniza, vai pulindo, encerando, pulindo, você vai começar a ver o seu reflexo, ver a formação de uma imagem nessa madeira, certo? Bom, os espelhos planos, que é o que a gente começa a estudar, ele é o mais simples de todos. Minha bateria diz que vai acabar, mas ele está conectado. Só um minutinho, gente. Bom, como eu estava dizendo, né? Então, é o instrumento mais simples, né? É o espelho plano, tá?
Ele gera imagens sempre perfeitas, tá? Então tem esse nome aqui, ó, estigmático, né? Uma imagem perfeita, ou seja, sem distorção. A imagem não é maior, não é menor, ela não fica achatada, esticada, não, tá? O espelho plano, tudo que a gente está falando é do espelho plano, são em geral representados graficamente da seguinte forma, com uma linha, né? Ó, aqui eu tô essa representação de um espelho, tá? Isso aqui, gente, ó, presta atenção. Esses 3 risquinhos não é um enfeite, tá? Ele vai tentar indicar, perdão, ele vai tentar indicar onde é a parte de trás do espelho, ou as costas do espelho, tá? Então, essa região é a região não refletora, a superfície não refletora. E do outro lado tá a superfície refletora. Bom, então vamos falar um pouco sobre a formação da imagem no espelho plano. Essa é a forma mais simples, né? Que é o espelho é plano. Depois a gente vai trabalhar com os espelhos esféricos, mas acho que não na aula de hoje. Então, eu tenho, no primeiro caso, um ponto material. Então, tu tem um ponto P aí. Eu não vou me preocupar com a dimensão do objeto. Bom, então o que eu vou fazer, gente? Para que haja formação da imagem no espelho, esse moço, esse ponto P, ele vai emitir luz. Quantos raios de luz? E quais raios de luz ele emite? Infinitos. Tá certo? Infinitos raios de luz. Que vão ser refletidos em várias coisas, entre elas na superfície do espelho, obedecendo às leis da reflexão. Então, para eu determinar uma imagem formada no espelho, eu preciso pelo menos de 2 raios. Eu traço os raios, prestem atenção, eu traço os raios emitidos pelo objeto, pelo corpo, e traço os raios refletidos. A imagem é formada onde os raios refletidos se encontram, ou, caso eles não se encontrem, onde o prolongamento dos raios refletidos se encontra. Eu já vou explicar isso melhor. Quando eu tenho uma imagem formada pelos próprios raios refletidos se encontram, essa imagem está na frente do espelho e é uma imagem real. Se eu tenho uma imagem que, na verdade, não é formada pelo encontro dos raios, mas pela a projeção desses raios, ela está atrás do espelho e é uma imagem virtual, tá? Veja o que acontece. Eu vou traçar 2 raios aqui. Um raio horizontal e um raio na diagonal aqui, que não vai importar muito o ângulo, tá? O que vai acontecer? Pela lei da reflexão, o raio refletido desse raio horizontal vai voltar com o mesmo ângulo, ou seja, ele vai ser horizontal. Perfeito? E o raio refletido desse diagonal vai voltar com o mesmo ângulo. Então, você perceba que os vermelhos são os raios refletidos e os azuis são os incidentes no espelho. Beleza? Aí, como diria meu pai, eu te pergunto para você, os raios refletidos vão se encontrar? Jamais. Eles são divergentes. Eles estão, na verdade, ficando cada vez mais distantes. Perfeito? Ou não? Ó. Estão cada vez mais longe. Quanto mais você caminhar aqui na tela, ó, e eles vão estar cada vez mais longe. Isso quer dizer o quê? Se eles estão se afastando, é porque um dia eles se encontraram. Então, o prolongamento, é isso que eu falei do prolongamento, né? A projeção desses raios refletidos atrás do espelho, vão se encontrar. Tá certo? Então, perceba que é dos raios refletidos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha caneta, a minha régua, né, quando estiver resolvendo esse exercício, e vou fazer um pontilhado continuando este raio refletido para trás do espelho. Por que eu estou fazendo um pontilhado? Por que é uma imagem virtual? Porque o raio não está lá atrás do espelho. É uma imaginação, vamos dizer assim, né? É uma imagem virtual, tá? E faço a mesma coisa para o outro raio. E aí eu vejo que, ó, o prolongamento, a projeção dos raios refletidos atrás do espelho se encontram, se cruzam. Eu tenho aqui o desenho disso, ó, tá vendo? Então, aqui está a formação da minha imagem, tá certo? E
Lembra que eu disse? Então, ela é formada pelo encontro do prolongamento, da projeção dos raios refletidos. Imagem formada pelo encontro hipotético dos raios refletidos atrás do espelho. Então, isso aqui é uma imagem virtual. Tá? Virtual. Certo? E, se vocês perceberam pelo desenho, a distância entre o ponto P e o espelho, essa distância D, e a distância entre a imagem e o espelho, que a gente chama de D', ó, a gente põe esse apóstrofe aí, vocês já estão acostumados, né? Essa vírgula aqui em cima da letra chama de linha, aqui faltou linha. Tá? É a mesma. Quer dizer que esses objetos são simétricos em relação ao espelho, são equidistantes, olha que palavra bonita. São equidistantes do espelho. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês são características da imagem formada pelo espelho plano. E a boa notícia para a aula de hoje é que o espelho plano só forma um tipo de imagem. Eu acabei de dizer para vocês que a imagem formada pelo espelho plano é virtual, porque é formada atrás. Nesse exemplo, não é? É virtual? É virtual. Sabe de uma coisa? Todas as imagens formadas no espelho plano é virtual, ou são virtuais. Todas as imagens formadas pelo espelho plano são simétricas em relação ao espelho. Então, a mesma distância do espelho do que o objeto está do espelho. Certo? Todas as imagens formadas no espelho plano são estigmáticas, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma forma, não são distorcidas. Tá certo? Então, essa representação pode ser simplificada aqui, ó. Tá. Beleza? Tá aqui o desenho da simplificação. Beleza? Bom, então esse é o primeiro caso, quando eu tenho um ponto material. Eu não tenho um corpo, eu tenho um corpo de dimensão expressiva, então eu posso chamar ele de ponto. Agora, quando eu tenho o corpo extenso, um triângulo azul aí, que ele tem 3 vértices. Então, nós vamos imaginar que cada vértice é um ponto e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. E o vértice A, ele tem que ficar simétrico em relação ao espelho a sua imagem. O vértice B também vai ficar simétrico. E o vértice C também vai ficar simétrico à sua imagem em relação ao espelho. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu inverti essa imagem horizontalmente. Invertida. Eu não vou escrever isso, que não vai caber aqui. Mas ela está invertida horizontalmente, tá? São imagens que não se sobrepõem, tá? Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas ó, o vértice do triângulo, o vértice B estava voltado para lá, e na imagem ele inverteu, está voltado para cá, está virado para cá. Então há uma inversão horizontal, a imagem é girada, tá? E de novo, isso é uma característica do espelho plano. Tá aí, eu recortei a imagem para você perceber, não sei se você consegue perceber, mas está um de frente para o outro, né? Então, se você recortar essa imagem, elas não se sobrepõem. Ok? Então, olha aí, resumindo as características da imagem do espelho plano. É sempre virtual, tá? Ou seja, vai ser sempre formada atrás do espelho, pelo encontro da projeção dos raios refletidos, beleza? Quanto à posição, ela é simétrica, ela está sempre à mesma distância do espelho que o objeto, estou falando da imagem, né? Quanto à forma, tem a mesma forma, tem o mesmo tamanho, são estigmáticas, né? Aquela palavra lá que a gente viu. Quanto à orientação, ela é direita, por isso que eu não quis escrever invertida lá, porque a gente chama de invertida quando a imagem fica de cabeça para baixo, e direita quando a imagem tem a mesma orientação que o corpo, tá? Então, no espelho plano, é sempre direita a imagem. E essa palavra aí, ó, enantiomorfas. O que isso quer dizer? Ela tem a mesma forma, o mesmo tamanho, mas não se encaixa, né? Ela está invertida, ela está girada de 180 graus, girada na horizontal. Então, assim é a imagem de todo espelho plano. Então, fica fácil, você não precisa estudar muito isso aqui, porque todo espelho plano vai sempre formar imagem assim. Olha aí, eu tenho mais um exemplo para vocês do corpo extenso, ó, tá? Como é que ele vai inverter? Então, pega essa pontinha aqui, ó, do F, ó. Ela tá a uma distância x
do espelho. A sua imagem tem que estar a uma distância x também. Então, aqui vai estar a pontinha do F. E pega essa outra pontinha aqui. Isso aqui está uma distância y. Então, ele vai estar a uma distância y. Então, você vai ver o que vai acontecer com o F. Ele vai aparecer invertido, né? Tá certo? Já que ela é simétrica, tem que ser invertido. Beleza? Ó, vai aparecer a imagem aí muito melhor desenhada do que eu desenhei. Tá legal? Imagem reversa ou invertida horizontalmente. É por isso que eu não sei se você reparou, mas na ambulância, o carro de polícia, a palavra aqui está escrita invertida horizontalmente. Por quê? Porque essa palavra foi escrita para alguém ler com o seu espelho retrovisor, que é um espelho plano, que inverte a imagem horizontalmente. Pega a sua camiseta, escrito Eu Amo Física, vai na frente do espelho, você vai ver que está invertida as letras, tá? Você não vai conseguir ler, talvez, quer dizer, talvez você consiga, porque você é um gênio, mas se você conseguir, você é um gênio. Legal? Então, nas ambulâncias, o carro de polícia, alguns outros carros, pode aparecer aí corpo de bombeiros, pode aparecer escrito de trás para frente, porque daí quando você lê para frente, você inverte o que está invertido, então fica direito. Olha que poético isso. Você inverte o que está invertido e aí fica direito. Certo? Biscoito. Beleza. Campo visual de um espelho. Vamos lá. Essa aqui é uma questão que eu vi bastante em vestibular, né? Também. Depois, inclusive, a gente vai fazer um exercício dela. Vai tentar fazer. O que é o campo visual? Bom, quando você tem um espelho, você está olhando algo para um espelho, o espelho ele vai ter um certo limite de coisas que ele vai abranger ali. Tá certo? Então, o campo visual do espelho é o que eu consigo enxergar com aquele espelho. Tá? Então, aqui eu tenho um observador O, um espelho plano, sua face refletora está aqui. Como é que eu determino o espelho plano? O campo visual do espelho, aliás? O campo visual do espelho é a região de onde pode estar um objeto para ser visto pelo observador. De onde está o objeto, não a imagem. Tá bom? Do que vai depender o campo visual? Vai depender da posição do observador, certo? Porque, ó, se o observador está aqui, ele tem um campo visual. Se o observador está aqui, ele tem um outro campo visual. Quanto mais para baixo esse observador vai estar, ó, quanto mais na diagonal, mais lateral em relação ao espelho, menor o seu campo visual, né? Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para fazer, então, os desenhos. Bom, então o que vai determinar a posição e o tamanho do espelho? Claro. Quer ver? Por quê? Como é que eu determino o campo visual do espelho? O campo visual do espelho ele é determinado assim. Você vai traçar um raio de luz reto, que não vai ser igual esse que eu vou traçar aqui, porque eu não consigo. Ó. Pegar a sua régua e vai traçar um reto do observador até uma extremidade do espelho. E vai imaginar que ele é um raio de luz e vai refletir ele com o mesmo ângulo que ele incidiu com relação ao normal. Tá certo? Ó. Reta normal, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E vai fazer a mesma coisa para outra extremidade do espelho. Ó. Imagina que isso é um raio luminoso e bateu nesse espelho e foi refletido com o mesmo ângulo. Ó. Tá? Essa é uma maneira de você determinar o campo visual. O que é o campo visual? É essa região formada aqui, que está aqui. Ó. Tá, ó. Esse é o campo visual do espelho. Para esse tamanho de espelho, para o observador nesta posição. Tá legal? Ó. Ficou um pouquinho diferente aí o meu desenho do desenho. Tá, essa é uma forma de você determinar o campo visual. Eu vou apagar o que eu fiz, porque eu quero também mostrar como é que foi feito aqui no slide, que é outra maneira de você determinar o campo visual. Então, vamos supor que aqui eu tenho, então, o campo visual desse espelho. Isso quer dizer o quê? Que qualquer objeto que esteja aqui, ó, pode ser visto nesse espelho por esse observador, tá? Claro que o campo visual não termina aqui, tá, gente? Ele vai embora, ó, tende ao infinito. Prolonga essas retas aqui, ó. Tudo que tiver aqui é campo visual. Beleza?
Tereza. Tranquilo, Murilo? Beleza. Vocês viram a forma que eu determinei o campo visual. Então, eu peguei uma reta, tracei do observador até uma extremidade, refleti com o mesmo ângulo, tracei de um observador até a outra extremidade do espelho e refleti com o mesmo ângulo. A outra forma de você determinar o campo visual é você fazer o seguinte, é você criar uma imagem do observador, que é um olhinho, ó, simétrico em relação ao espelho, tanto horizontal como verticalmente, ó. Então, eu pego a minha régua, eu medi a distância que ele está aqui, vou colocar ele à mesma distância do espelho. Eu medi aqui a altura que ele está, o espelho está em relação a ele, coloco ele à mesma altura. E aí eu não preciso fazer os raios refletidos, aí fica mais fácil. Por quê? Eu só traçar dois raios que saem do observador, passem na extremidade do espelho, dois raios que saem do observador e passem na extremidade do espelho, e esses dois raios vão determinar para mim, então, o campo visual desse espelho. Então, todo objeto que tiver aqui, ó, pode ser visto por esse observador. Tá certo? Beleza, gente? Olha, muito bem. Então, vamos lá. Esse exercício da Unesp. Ele diz assim, a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, e sua imagem I, e 5 observadores em posições distintas A, B, C, D, E. Entre as posições indicadas, a única qual o observador poderá ver a imagem I é a posição... Eu coloquei numa prova esse aqui, o pessoal não conseguiu nem entender o desenho, né? Como eu sempre digo para vocês, tem uma técnica muito antiga, desenvolvida pelos chineses, aprimorados pelo grego, chamado de ler o exercício. Tá? Deixa eu ver se é alguma coisa. Vocês estão aí, né? Vocês estão online ainda, né? Sempre que o telefone toca, eu acho que caiu. Mas acho que não, minha câmera está ligada. Bom, o que ele está dizendo? Objeto, imagem do objeto. E aqui eu tenho 5 observadores. A, B, C, D e E. Quem pode ver a imagem desse objeto? É muito fácil. É muito fácil porque você pode descartar o A, porque o A está atrás do espelho, como é que ele vai ver? Tá? Pode descartar ele. Beleza? Descarta o A. E aí, o E você poderia descartar também, porque o campo visual do E para esse espelho fica muito restrito, ó. Seria uma coisa assim, ó. Tem que pegar a régua aqui. Eu não consigo desenhar com régua, né, gente? Vocês sabem, ó. Ó, não deu. É um campo visual muito pequeno, porque ele está muito lateral em relação ao espelho, ó. Então, o campo visual do E é mais ou menos isso aqui, ó. Então, ele só vai conseguir enxergar objetos que estejam aqui, e não objetos que estejam aqui. Tá? Então, vou apagar isso aqui, essa bagunça que eu fiz. O campo visual do D é mais ou menos parecido, ó. Ele vai estar focado em objetos que estejam para cá, ó. Ó, esse é o campo visual do D. Tá? Então, a gente ficaria em dúvida entre C e B. Mas se vocês já se ligaram na ideia, é mais provável que o B consiga ver, né? Porque, ó, vou apagar de novo, tá, gente? Ó. Por quê? Se o B tá aqui, então se eu projetar os raios, ó, e refleti-los, onde é que vai estar o campo visual dele? Vai estar para cá, ó, compreendendo o objeto O. Tá certo? Inclusive, o B poderia ver o observador D, ó. Se o D tivesse ali parado, o observador B poderia ver o observador D. Tá? Então, a resposta é a letra B. Por que não é a C, professor? A C também não conseguiria ver? Não conseguiria ver. Ó, vamos desenhar o campo visual do C. Depois eu tenho uma figura gabarito ali, ó. Eu traço a linha aqui, ó, refletindo com o mesmo ângulo aqui. É tudo mais ou menos, né, gente? Vocês sabem que eu não consigo aqui fazer, ó. Então, o campo visual aqui, ó, do D é mais ou menos esse. Aliás, do C. O C conseguiria ver, provavelmente, no limite ali de ver o observador B. O objeto O não conseguem ver. Não conseguem ver, tá? Então, tá aqui um gabarito para vocês da imagem, ó. Eu tracei o campo visual do observador B.
Tá? Então, você vai ver que o objeto está ali projetado. Tá compreendido dentro do campo visual. Qualquer outra forma de você fazer, lembra? É você fazer uma projeção da imagem do observador, né? Então, você pega o B, ó, faz ele simétrico aqui. Eu não vou conseguir fazer simétrico, aí você pode dar erro, né? Tem que ter uma régua. Fazer a mesma distância, tanto horizontal quanto vertical do espelho. E aí você traça as linhas. Traça duas linhas aqui, ó. O campo visual do B é isso aí. Aproximadamente, claro, perdão aí, porque eu sou péssimo em desenho, tá, gente? Na tela que ainda fica pior. Beleza? Então tá aí uma aplicação do campo visual do espelho plano. Ah, muito bem. Deixar aí na tela essa imagem do Noel Bandeira para vocês, para falar uma coisa interessante. O espelho plano, ele é sempre usado, então, aliás, a imagem formada por ele é sempre virtual, sempre atrás do espelho, certo? Beleza. É por isso que quase sempre tem um espelho no elevador. Sabe espelho no elevador? Para que serve o espelho no elevador? E no elevador serve para quê? Para você terminar de se arrumar, se você mora num prédio que tem um espelho no elevador, né? Serve para você terminar de se arrumar? Não. Também serve, né? Mas não é por isso. Por quê? Se a imagem, se toda a imagem no espelho plano, ela é formada atrás do espelho, ó, tô colocando a minha mão atrás da tela, vocês não estão vendo, né? Mas ela é formada atrás do espelho. Quando eu coloco um espelho numa parede, eu aumento a minha sensação de espaço. Por quê? Não é racional, né? Não é que eu penso e falo assim, nossa, eu vi na aula de física, a imagem já está atrás do espelho, então esse espaço me parece maior do que ele é. Não, ele é inconsciente. O nosso cérebro faz a leitura de que o espaço é maior do que está. Por quê? Porque eu coloco a minha garrafa, então imagine que aqui na parede, olhem aqui para a minha parede, que parede bonita. Então, imagine que aqui na parede tem um espelho, tá certo? Então a imagem da minha garrafa vai estar formada, tipo, atrás desse espelho. Então, isso cria a ilusão de que o espaço é maior do que, na verdade, ele é. Por quê? Porque, para mim, é como se aquelas coisas estivessem para além dessa parede. É por isso que eu não sei se alguém aí quer fazer arquitetura, design de interiores, né? É por isso que na decoração se usa muito o espelho plano, né, em lugares pequenos, né, para aumentar a sensação dos lugares, dos espaços, né, mais reduzidos. Uma vez eu fui fui ver um apartamento da MRV e era cheio de espelho, para tudo quanto é lado que você olhava, tinha espelho, porque era uma residência bem pequenininha, né, e daí para te vender eles querem criar essa ilusão aí, né, de que é um pouco maior do que na verdade é. Depois eu descobri que os caras fazem até móveis menores do que o padrão, tá ligado? O cara pega uma cama e mandam fazer uma cama menor do que uma cama real. Isso parece para te vender o apartamento. Sacanagem, né? Muito bem. Associação de espelhos. Vai aparecer aqui, ó, o título. Tá errado essa apresentação. Associação de espelhos. Acho que com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Sim, senhor. Associação de espelhos. Bem, aqui é uma outra aplicação do espelho que eu acho que também não é tão comum aparecer em vestibular. Acho mais comum em vestibular o do campo visual, inclusive esse que a gente fez é de um vestibular. Se você pesquisar no Google, você vai achar bastante exercícios desse tipo. E perguntas teóricas sobre espelhos, né? Somente no Enem, assim, mais perguntas teóricas. Mas principalmente mais sobre espelhos esféricos, não espelhos planos, né? Que infelizmente é a nossa próxima aula. A gente não vai conseguir ver hoje, que já são 10 para as 3. Beleza? Bom, então vamos encerrar com isso aqui. O que é associação de espelho? É quando eu vou pegar dois espelhos e eu vou ligá-los, né? Vou criar uma ligação entre eles e vou pôr um objeto entre os dois, tá? Então essa é uma visão, essa imagem que vocês estão vendo é uma visão, uma vista superior. Eu tenho um espelho 1 e um espelho 2. E um objeto está sendo colocado entre dois espelhos que estão formando entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí a pergunta é quantas imagens serão formadas, certo? Bom,
a gente pode deduzir facilmente que o espelho 1 vai formar uma imagem I1. Cuidado para você não se perder nisso aqui, tá? Ó. O espelho 1, eu tenho dois espelhos, E1 e E2, que estão em preto. Forma uma imagem 1. O espelho 2 forma uma imagem I2. Beleza? Certo? E eu tenho a imagem do espelho. Ó. Esse espelho 2 gera uma imagem... Aliás, o espelho 1 gera uma imagem do espelho 2. E o espelho 2 gera uma imagem do espelho 1. Olha que bagunça, cuidado. Hein? A imagem do espelho 1 gera uma imagem da imagem 2, que é essa imagem aqui. Ó. E a imagem do espelho 2 gera uma imagem da imagem 1. Se ligou nisso, não? É meio confuso falar, né? Mas assim, o que vai acontecer? Eu tenho um objeto e dois espelhos. Cada espelho forma uma imagem. E as imagens vão sendo se replicadas ali pelo espelho. O que acontece é que tem uma imagem que vai sempre coincidir, como é esse caso aqui. Então eu tenho duas imagens formadas pelos espelhos e duas imagens formadas pelas imagens dos espelhos. Formadas da imagem, entendeu? Não? Vou repetir. Eu tenho dois espelhos, certo? Então, nessa configuração, eu tenho duas imagens formadas a partir do objeto, uma de cada espelho. E tenho duas imagens formadas das imagens. Sacou? A imagem do espelho 2 forma uma imagem da imagem formada pelo espelho 1. E ao contrário, a imagem do espelho 1 forma uma imagem da imagem formada do espelho 2. Acontece que esta imagem da imagem, uma delas, sempre vai se coincidir. Então, nós vamos chegar na seguinte equação. Para você determinar o número de imagens formadas no espelho, número de imagens no espelho, eu vou pôr aqui no canto, daqui a pouco vem o título, 360 graus, que é o ângulo correspondente a um círculo completo, dividido pelo ângulo entre os espelhos, e eu vou descontar 1. Por que eu vou descontar 1? Porque tem uma imagem que sempre é repetida, né? Tá? Então, se você pegar esse caso aqui, qual é o ângulo entre os espelhos? 90. 360 menos 90 dá 4. Aliás, 360 dividido por 90, né? Perdão, dá 4. Beleza? Mas eu formo 4 imagens? Não, eu formo só 3, porque tem duas que se coincidem, né? Ficam uma sobre a outra. Então, só tem, na verdade, 3 imagens. Por isso que na equação N é 360 dividido por alfa menos 1. Tá legal? Então, olha aí. Essa é a equação. N é 360 dividido por alfa menos 1. Ó, cuidado para não se confundir com essa imagem. Eu devia até ter tirado essa imagem. Por quê? Porque aqui o ângulo é 90 graus. O alfa é 90 graus. Então, eu devia ter 3 imagens. E é o que eu tenho. Só que eu tenho 2 objetos. Então, toma cuidado, ó. Então, eu vou ter 6 imagens, porque eu estou com 2 objetos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mas não é que está errado a equação, não. Olha essa aplicação aqui. Ó, aqui o ângulo de associação é alfa igual a 60. Quantas imagens serão formadas? Bom, se eu jogar na minha equação, N é 360 dividido por 60, menos 1. 360 por 60 é 6, menos 1, 5 imagens. Quantas imagens eu tenho aqui? Ó? Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Certo? Olha desse lado aqui, ó. O ângulo entre os espelhos é 30 graus. Alfa é igual a 30. Tô terminando. Então, se eu jogar na equação, fica assim, ó. N é 360 dividido por 30 menos 1. 360 por 30, não sei se você sabe, é 12. E 12 menos 1, eu não sei se você sabe, é 11. Então, quantas imagens serão formadas? 11. Será? Conta comigo. Ó, esse aqui é o objeto, tá? Não vai se confundir, né? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, marroi! Que beleza, hein? Parabéns para mim, acertei. Sou incrível mesmo. Brincadeira, né, gente? Certo, pessoal? Então, é isso sobre os espelhos planos. Não percam nesse mesmo link, nesse mesmo canal, nessa mesma hora, nesse mesmo dia, a nossa aula a respeito dos espelhos que não são planos, tá? Que aí a coisa não vai ser tão simples assim, né? Porque, olha só, o espelho plano, em resumo, é muito simples. Só gera imagem virtual atrás do espelho, por isso, né? Então, ele amplia a sensação de espaço. A imagem tem sempre o mesmo tamanho, está sempre a mesma distância, ela não é distorcida. A única coisa que acontece com a imagem é que ela é invertida horizontalmente, né? Ó. Como na câmera do celular, câmera frontal do celular, né? Ela inverte a imagem. Tá? Então, é muito simples o espelho plano. Tem o lance ali do campo visual, que também não é difícil. Tendo uma régua e um cuidado ali, você vai embora. Na próxima aula, nós vamos ver os espelhos esféricos. E o que eles são? São o oposto do espelho plano. Porque o que eles não geram é a imagem do mesmo tamanho, é a imagem simétrica, é a imagem igual. Aliás, é para isso que eles servem, para não gerar imagens do mesmo tamanho. Os espelhos esféricos são usados para gerar imagens maiores ou menores, dependendo do que eu quero fazer com ele. Tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas só quero comentar que nós temos, se eu não me engano, como eu falei, estou meio em ritmo de férias, mas se eu não me engano, a gente tem 2 atividades rolando aí para vocês entregarem, né? Uma que é para a semana que vem, que ainda é lá sobre os níveis sonoros. Alguém me mandou um e-mail durante as férias. Não quero citar nomes, mas alguém me mandou um e-mail durante as férias. Eu respondi hoje o e-mail, tá? Desculpa, realmente não abri e-mail. Fui abrir ontem, fiquei o dia inteiro ontem trabalhando, embora ontem a gente ainda tivesse de férias, né? A gente trabalha, não tem isso não. Respondi o e-mail, alguém me mandou perguntando lá sobre o nível sonoro. Isso, tem uma atividade sobre o nível sonoro, que é para entregar terça que vem, né? Isso. Então, vocês ainda tem um prazo aí para fazer. E tem uma atividade que não vale conceito, que é lá sobre, é uma atividade de pesquisa, para você escrever, né? Ler um pouquinho e escrever para mim responder. Não é para fazer uma redação do Enem. Quero a resposta simples, objetiva, lê um pouquinho, assiste uns vídeos no YouTube e me responda sobre a natureza da onda, né? Já que a gente entrou em óptica lá na aula do dia 22, que você precisa assistir, se você não assistiu ainda, tá? Então, eu sei que tem um aluno que já me entregou essa atividade, ela está marcada para o dia 2 de fevereiro, tá? Mas já tem um aluno que já me entregou, que é explicar para mim que história é essa da onda ser partícula, aliás, da luz ser partícula ou ser onda, né? Que história é essa? Como é que isso funciona? Como é que a gente lidamos com esse conceito? Então, cara, se a gente fosse viajar nisso, cara, é uma coisa maluca, né? Você saber que algo pode coexistir de 2 formas, né? Tá? Então, a física moderna, ela tem disso, né? Tem o famoso experimento mental do gato de Schrödinger, né? O gato está vivo ou morto, né? Ele pode existir, ele pode coexistir em 2 possíveis estados antagônicos ao mesmo tempo. Sugiro para vocês a série The Big Bang Theory, tem um episódio, são 15 horas, eu estou encerrando. Tem um episódio, quem conhece a série, onde o Sheldon está arrumando o armário do Howard, que é um amigo dele, e ele encontra uma carta do pai do Howard para o Howard. E o pai do Howard abandonou o Howard e foi embora. E o Sheldon leu a carta para saber onde guardar a carta. E daí o Sheldon contou para todo mundo o que estava escrito na carta, menos para o Howard. O Howard ficou maluco com isso. E daí eles tiveram a ideia de fazer um estado quântico da carta, né? Então seria a carta de Schrödinger. Então cada amigo deles, são 6 ou 7 amigos, eu não sei, mas não importa, contaram uma versão do que estava escrito da carta. E dentre elas, uma era verdade. Só uma.
Só que eles não falaram para o Howard qual era a verdadeira. Certo? Então o Howard sabia e, ao mesmo tempo, não sabia a verdade. Então é um estado bivalente, um estado sabe e não sabe ao mesmo tempo. São coisas da física moderna, a física quântica, que são ideias assim bastante avançadas, né? Mas assim, enfim, eu acho que é isso. Me alonguei demais, viajei um pouco aqui. Lembrando então que vocês têm essas duas atividades, né? Essa da dualidade de onda partícula e aquela atividade, aqueles exercícios para fazer sobre o nível sonoro, que é para terça que vem. A outra é para fevereiro, mas você pode se adiantar e fica à vontade. E como eu sempre digo, sempre que quiserem, me escrevam, me procurem, me mandem um e-mail, não tem problema, pode ser domingo, nem sempre eu respondo no dia, né? Ou me mandam um áudio no Insta, que fica mais fácil da gente conversar, mas eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Agradeço a todos que aqui estão, e se ninguém tiver nenhuma pergunta, um abraço para vocês. E seguimos firme. Valeu, Isabelle, Igor, valeu, tchau, tchau. Eu vou interromper a gravação. E repito, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Valeu, Paulo, Ryan, Lorena. Pô, vocês são muito legais.